já comecei aí com uma base em cima do primer cinza, uma base da Tom Colors, é o segundo marronzinho, é o marrom um pouco mais fraco. Você tem um set de marrons escuro, intermediário, um marronzinho claro, aí já vem um skin mais claro, até um branquinho. Então esse tá aqui, ó, é esse carinha aqui. Na descrição do vídeo eu vou colocar qual a cor certinho. Aí agora eu vou começar a fazer um pré-sombreamento com uma cor mais clara, para poder fazer, né, as camadas de pele, as camadas adjacentes, né. Então vou dar mais um check-out aqui na parte de volumes, dando uma clareada nos volumes para preparar para os washes, né. Botando mais brilho, né, para dar mais volume. Tira os excessos, bacaninha, para não ficar respingo. Aí pela luz e sombra dá para perceber esses volumes se criando, né? Na bochecha, na testa, próximo do nariz. Isso é muito importante para na hora que você for fazer os washes, ter o caimento da parte mais clara, da parte mais escura, mais saturada. Isso é bem importante, tá? O aerógrafo que eu tô usando é um aerógrafo de 0,2 milímetros, tá? Então é bom você usar um aerógrafo bem fininho, para você poder fazer a deposição de tinta numa superfície pequena, né? Essa estrutura. Então você usar aí pelo menos uns 25 PSI, 20 a 25 PSI, um aerógrafo de 0,2. Aí eu tô usando o Flow Improver da Tom Colors junto com a tinta, justamente porque como o bico é muito fino e a deposição de tinta é pouca, para não entupir o bico, tá? Eu tô usando o Flow Improver aí na tinta, beleza? Uma coisa que eu faço para visualizar essas questões de luz e sombra, o brilho, o volume, eu sempre tiro da luz. Porque a luz em cor clara, ela estoura. Então se ela tiver uma transparência, você não vai conseguir visualizar direito. Então sempre tira a peça. Se tá no claro, tira a peça, bota na sombra, fora da luz, olha, vê se precisa mais volume, mais brilho, né? Para você não ultrapassar os limites da cor. Por isso que eu fico tirando a peça toda hora, pra gente poder ter essas duas visualizações, tanto na luz quanto quanto sem luz, né? Você tá com uma luz a exposição da peça. E nem sempre você vai ter essa luz à exposição, né? Então sempre você tira e acentua os brilhos, os volumes, vai acentuando. Tira da luz, coloca na luz, né?
É um processo, não é rápido, você tem que ter paciência. Quanto mais perfeita você querer a peça, essa camada de pele, pele é o grande ápice, né, da pintura. Quanto mais realística ela tiver, melhor. Então você tem que ter muita paciência, tá? Tanto com o aerógrafo quanto com o pincel. Agora a gente vai começar a preparar os washes aqui. Também tintas da Tom Colors. Eu vou usar o azul, o amarelo e o vermelho, tá? Aí o azul do Charlie. Esse vermelho é o vermelho Fire. E o amarelo Helena. Eu vou usar essas três cores. O vermelho Flame, aliás, desculpa. E o amarelo Helena. É só uma gotinha, tá? A peça é pequena, não precisa, é só uma gotinha, resquício lá no fundo do pote. Quantidade de água também aí é uns... Eu coloco uma quantidade de água aí que fique razoável e não fique tão fraco, mas também não tão forte, né? Aí misturo com o pincel. Deixo ela bem misturada. Justamente para não ficar nenhuma mancha de pigmento nenhuma mancha de pigmento no fundo do copo, nada, deixar ela bem diluída, porque se você pegar isso com o pincel e passar na peça vai manchar, tá? Então eu começo com o washzinho aí de vermelho. Lembrando, pessoal, o trabalho é lento. Demora um pouco, não pode deixar nenhuma pocinha, sabe? Você vai passando, não pode deixar, porque senão mancha. Por mais que a tinta tá aguada, ela mancha. Isso daí são camadas que a gente vai trazer, né? Então tem que tomar certos cuidados, senão vai manchar a peça. Deixa eu ajustar a câmera aqui, porque o enquadramento não tá bacana. Vou fazer um enquadramento legal aí pra... Eu sempre vou estar mexendo na câmera, galera, porque... para vocês conseguirem enxergar todo o processo, tá? Então esse movimento de câmera ele sempre vai existir. Não vai ficar uma coisa estática e às vezes que dificulte a visualização, ok? Pronto, agora sim. Agora dá pra ver. Aí eu venho com o amarelo. Então você vai sequenciando: vermelho, amarelo, azul, vermelho, amarelo, azul. Aí vai ter um momento que você vai passar mais vermelho, tem um momento que você vai passar mais amarelo, tem um momento que você vai passar mais azul, entendeu? Tá batendo aqui. Eu vou ajeitar aqui, pessoal, só um minuto. Pronto, agora eu acho que vai. Pra fora. Sobre o pincel. Um pincel, eu uso o pincel de maquiagem, mas você pode usar um pincel de pintura, ele tem que ser um pincel bem macio. Bem macio. Por quê? Senão ele vai causar ranhuras na peça. Isso não pode acontecer, tá? Eu vou usar dois tipos de pincel. Eu vou usar o pincel redondo, cerda macia, e vou usar um pincel filete mais para frente. O filete vai ser quando eu concentrar mais os washes nas partes principais. Então tem lugar que vai ter um pouco mais de saturação. Primeiro você vai acentuar a pele, depois você vai começar a colocar os detalhes, né? Os washes ali mais nos pontos específicos.
Espalhando bem sempre. Sempre tirando os excessos. Não deixa excesso para não manchar. Seca a peça, né? Sempre observando se não tem nenhuma pocinha. Seca a peça e volta pro wash. Na mesma cadência, tá? Vermelho, amarelo, azul. Aí caso você tenha alguma buchinha também é legal você ter ali do lado para você tirar alguns excessos que ficar, entendeu? Pra você não, você dá até uma textura na realidade. Então essa parte dos olhos aí, ela é sempre um pouco mais escura, né? Ela tem um tom um pouco mais escuro, região dos olhos, das pregas, né? Do rosto, para dar aquela marcadinha, porque depois você vai jogar uma camada por cima, então ela vai tonalizar um pouco mais escuro. Na descrição do vídeo depois eu vou colocar o link de drive com o mapeamento do rosto, das zonas, né? Onde é mais vermelho, onde é mais azul, onde é mais amarelo. E tem regiões verde também, né? Então tem que deixar sempre esse gabarito próximo para a gente conseguir mapear o rosto certinho. E paciência, galera, sempre. É uma coisa que eu sempre vou falar, é sobre paciência. Tem que ter paciência. Para a execução de um bom trabalho, paciência é primordial. Primordial. Sem pressa. Aí, ó, percebe que a deposição eu tô fazendo mais com a ponta do pincel. A partir daí eu começo a deixar a pele um pouco mais quente, tá? Com a ponta do pincel, se vocês perceberem, eu vou chuteando assim, ela vai impregnando um pouco mais, tá? Então eu tô concentrando um pouco mais nessas regiões.
Essa concentração aí no olho é bem importante, tá? Deixa bem concentradinho, e depois a gente vai tonalizar com o vermelho e o amarelo por cima. Aí vai dar uma... Ele tá com uma bela de uma olheira aí agora. Aí depois a gente vai tirando isso, tá? Por isso que eu falo, tudo na calma. Bom que a resolução tá bem limpinha, dá pra ver bem. Como vai estar em HD, você vai poder abrir a imagem, deixar lá com zoom bacana, porque tá em HD. Aí, ó. Já vem com o vermelho, dando uma aliviada naquele escuro. Uma deposição mais suave. Infelizmente, a pele não tem uma receita. Você tem uma técnica. Só que você tem que saber interpretar as cores de pele. Você tem aquele polacão avermelhado, você tem aquele branco, meio amarelo, aquele quase albino. Aí você tem o moreno, o caboclo, o negro. Você tem o negro um pouco mais claro, você tem o negro africano, que é bem escuro, puxado um tom de azul bem forte. Então você tem várias. Não tem como você, vou fazer pele branca, né? Vou fazer agora a pele asiática. Então você tem várias, não tem uma receita. Você precisa saber esquentar, você precisa saber esfriar a pele, entendeu? Você tem que saber qual é a base que você vai usar para chegar naquele tom de pele, entendeu? Pele feminina é diferente de uma pele masculina, né? Sardas, tem tudo isso, não tem uma receita. Você precisa saber interpretar as cores. Se você souber interpretar as cores, o passo é só treinar. É você pegar a referência, sentar ali do lado, olhar e tentar interpretar o que está ali. Só que tudo ali é uma mistura de cores. Então não adianta falar, você vai usar essa. Você vai usar, não vai dar errado. Entendeu? Porque a aplicação é diferente. Então o primeiro passo é interpretar. Você saber interpretar cores. Se você interpretar cores, o próximo passo é o quê? A técnica. Qual é a técnica que você vai usar? Aerógrafo, pincel, wash, glaze, vai usar acrílica, vai usar enamel, o que você vai usar? Então é difícil você criar uma receita. O que eu estou tentando mostrar aqui é a técnica que eu utilizo, que vai usar pincel, que vai usar aerógrafo, que vai usar tinta acrílica, quem sabe mais para frente aí um giz pastel e um enamel. A princípio a gente vai usar a realidade de todos, né? Eu estou fazendo aqui com a Tom Colors, mas mais para frente eu posso fazer com outra tinta para ver se existe uma diferença ou não. Porque existem aditivos que você pode utilizar na tinta que você pode melhorar a qualidade dela ou piorar. Ou ela não vai fazer nada por você. Mas o que você precisa saber é a interpretação de cores e a técnica. Não existe uma receita. Se você pegar uma receita para fazer pele, o cara pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser negro, ele vai ser da mesma cor. Porque você só sabe fazer de uma forma. E o intuito do meu canal, do meu curso, não é você ficar preso a uma receita. É você entender o processo. Se você entender o processo, você vai caminhar. Aí você vai pegar com suas mãos, desenvolver o seu método, porque você entendeu da sua forma o processo,
né? Então tá aí, pessoal, ó, pode ver as áreas mais quentes, as áreas mais frias, o volume e a sombra já tá aparecendo bem mais, né? Mas ainda tem um longo caminho pela frente aqui, pela referência que eu tô usando. Eu quero uma pele um pouco mais quente, né? Aí, ó, já tá vindo, né? O que eu falo, galera, é um processo lento, não é rápido. Se você acelerar, querer cortar caminho, pode ser uma ida sem volta, né? Então, tudo devagar, tudo na calma. Vamos aprender o primeiro processo, depois você coloca uma forma aí de maximizar o tempo de trabalho. Mas confesso que é bem legal quando chega um estágio, né, da peça que ela começa a aparecer. Os washes, né, se revelando. Vai aglutinando, né, a tinta vai acumulando pigmento em certas regiões onde você está depositando. Aí você começa a revelar, né, a cor. Aí você já começa a ficar bem animado, empolgado para ver como é que vai ser o final disso, né? Vamos lá, continuar. Dá uma ali wash. Aí, ó, já tá ficando com a pele mais rosada, esquentando mais a pele, né? Então aí, ó, já tá uma aparência bem bacana da pele, né? Quisesse parar aqui, eu pararia, entendeu? Mas não é a referência que eu tenho. Eu quero esquentar mais essa pele. Mas se eu quisesse parar aí, ó, eu já pararia. Ela já tá bem revelada, bem bacana, né? Mas eu vou dar uma prosseguida, que não é a pele que eu quero chegar ainda.
Agora são só nos pontos específicos, né? Já não vou espalhar tanto igual eu tava espalhando antes, né? Eu vou tirar mais os excessos, né? Nos pontos que eu preciso eu dou uma esfregadinha a mais. Eu vou tirando o excesso com o pincel seco, né? Da onde eu quero, na realidade. Daquela secada. Aí, ó, já tá revelando uma pele mais... O que eu queria aí? Uma pele mais bronzeada, uma pele... O que eu quero, na realidade, né? Uma pele mais bronzeada, uma pele mais queimada, um pouco mais judiada, né? Outra etapa importante é, primeiro, fixa em como fazer o procedimento, a técnica. Depois, você vai refinando a questão da limpeza, os pontos, sabe? Onde você pega sempre uma referência, veja onde realmente tem as cores que você está utilizando. Se você fizer dessa forma, aos passos, não querer fazer tudo de uma vez. Se você fizer tudo de uma vez, você vai ficar sempre rodando numa espiral e não vai conseguir sair daquilo ali. Você vai ficar preso. E o intuito não é esse. O intuito é você estudar parte por parte do rosto, da cabeça. Você entender todo o processo. Aí você fazer uma cabeça inteira. Aí depois a gente vai fazer outras cabeças, outros tipos de pele. Para você entender o processo. Você entendendo o processo, aí já era. Aí você vai conseguir fazer vários tipos de tons de pele. Vai refinar. Vai refinar a sua mão para que o seu trabalho fique mais limpo. Que é o interessante também. E você treinando, você vai conseguir agregar valor à sua peça. Por isso que você estudar é importante. Porque você prefere vender uma peça a 70 ou vender uma peça a 700? Uma peça a 500 ou uma peça a R$ 2.000? Entendeu? Você prefere ganhar mais fazendo menos ou ganhar menos fazendo, ganhar mais fazendo mais, né? Seria isso. Então assim, o teu estudo vai agregar valor às suas peças. Se você é um colecionador, se você vive do 3D ou do escultura, mas vendendo colecionáveis, pense nisso. Parar para estudar um pouquinho não vai fazer mal a você. E a gente tá já chegando no ponto onde eu gostaria de chegar, né? E o interessante também, galera, sempre deixa seu registro nas peças. É interessante também. Onde a pessoa olhar assim e falar, cara, essa peça é do João. Essa peça é da Maria.
Eu gosto quando as pessoas olham assim minha peça e falam, essa peça quem pintou foi o Mamute. Ele quem fez essa peça. Então você deixar o seu registro, você deixar a sua marca é válido também, né? Aí você vai me perguntar por que eu não fiz a cabeça toda? É justamente porque o meu processo de estudo, meu processo didático, ele é por partes. A escultura é assim, ela é por partes. Então assim, essa parte para mim do nariz assim ali do olho é a parte mais difícil de ser pintada. Isso porque a gente nem vai pintar o olho nessa aula. Mas é uma parte muito difícil. Então vai ter parte dos olhos aí, vai ter a parte só do olho, vai ter a parte de orelha, vai ter a parte do half face, né, que é só a parte da frente do rosto, vai ter a parte ali do queixo da boca e vai ter a cabeça inteira. Então são estudos para você entender cada parte do rosto, entendeu? Não adianta você fazer tudo de uma vez porque são várias partes. Então quando você conseguir fazer todas as partes, aí você juntando tudo, fica tudo mais fácil, né? Você entendendo cada posição, aonde tem saturação e aonde não tem. Isso é muito importante. Secar. Mais um azulzinho aí no olho. Não, é só mais uma escurecidinha. Agora atingir as regiões mais saturadas mesmo. Já tá bem, ó. Tá bem bacaninha. Espalhar bem. Ponta do nariz aí. Ponta do nariz era sempre um pouco vermelhinho mais forte, né? A galera tá quase lá já, ó. Dá aquela tomzinho de amarelo.
Geralmente um cara polaco, assim, branco, quando ele fica vermelho, se você perceber, ele tem um tom amarelado, bem sutil, para dar uma aliviada no tom do vermelho. Fica legal. Aí, galera, tá quase lá. Quase lá, quase lá. Bem bacana. Vermelhinho aqui pra dar um grau no nariz, na bochecha. Deixa a testa bem bacaninha. Já tá quase lá. É sempre dando uma neutralizada com amarelo, pra não ficar aquele vermelho chocante. Vai ficar num tom um pouquinho mais alaranjado, bronzeadinho. As regiões de ruga, né? Ruga sempre é um pouquinho mais escuro, sobrancelha. Sobrancelha era nessa parte aqui do arco da órbita, que ele tende a ficar um pouco mais claro, mas a sobrancelha é um pouco mais escura. E aí, galera? É isso aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí é uma pintura de uma pele um pouco mais bronzeadinha. Beleza? Valeu!